Bom dia a todos e a todas, cumprimentar aqui os conselheiros, as conselheiras, o público que nos acompanha aqui, defensoras, defensores, servidores e servidoras, população aqui, usuários e usuárias da Defensoria Pública que abrilhantam essa sessão. E com isso queria declarar aberta a 788ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública. Iniciar, conselheiros e conselheiras, destacando que não há atas para leitura e aprovação nesse momento, de modo que eu vou passar aqui a breves informes da presidência, destacar que hoje está ocorrendo a sessão do CONDEG, razão pela qual nosso defensor público geral está em Brasília, é a última reunião do colegiado em que atua na condição de presidente. Então, fazer esse registro pelo qual aqui exerço hoje, excepcionalmente, a presidência. Destacar dentre as agendas dessa semana um importante evento que foi realizado em Portugal, o Expojude. Esse evento... Só um segundo. Esse evento que foi realizado, então, em Portugal, contou com a presença do presidente do CONDEG, nosso defensor público geral, Florisvaldo Fiorentino Júnior, que representou as defensorias públicas na primeira edição desse evento. É um congresso internacional com foco em transformação digital para a justiça nos países de língua portuguesa. A atividade ocorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e nosso defensor público geral participou do painel Justiça 4.0 e o papel da inovação, que foi mediado pelo advogado Ademir Piccoli, do Judiciário Exponencial, juntamente com o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fábio Porto, e o juiz federal Marco Clementino. Em outra atividade que foi realizada nesse mesmo congresso, nosso defensor geral apresentou o sistema de atendimento virtual da Defensoria Pública do Estado, em conjunto com o defensor público coordenador de tecnologia da informação, Eric Arnesen, como um case de sucesso desse modelo de atendimento virtual. Preciso destacar, conselheiros e conselheiras, inclusive em relação à nossa sistemática de atendimento virtual, que em breve divulgaremos as novas funcionalidades desse atendimento digital da Defensoria Pública, após um dedicado processo de construção de novas etapas entre a integração da nossa régua de comunicação, entre as funcionalidades do DOL, dos nossos sistemas com o WhatsApp. Então, muito em breve, nós avançaremos, como já tínhamos noticiado aqui, para uma nova etapa de comunicação integrada ao WhatsApp, para que possamos também fazer o contato ativo com usuários e usuárias da Defensoria Pública, facilitando a comunicação institucional. Destacar ainda que essa semana o Defensor Público Geral fez uma visita à nova sede da Regional Criminal, no bairro Barra Funda, na zona oeste da capital. Acompanharam essa visita a coordenadora-geral de administração, a defensora Bruna Simões, o diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, Francisco Mendes, e os engenheiros Renato Pereira Júnior e Sérgio Ayala Filho. O coordenador participou junto, então queria registrar aqui, a presença do coordenador da Unidade Varas Singulares, nosso conselheiro Leonardo de Paula. Fica aqui o registro e a retificação, então, que constou do #gestão. Super importante, Leonardo, essa articulação que vem sendo feita com a coordenação regional e a coordenação das unidades, porque esse espaço é muito esperado pela Defensoria Pública, seguramente vai propiciar para a população usuária do serviço um aumento da qualidade da atuação e também para as equipes da Defensoria Pública que atuam diretamente nas unidades do Fórum, nas unidades da Regional Criminal, uma nova possibilidade de atuação e interação com os usuários e usuárias da Defensoria Pública, e ao mencioná-lo também faço o registro a todos os coordenadores e coordenadoras ali da Regional e das unidades que têm contribuído para pensar como vai ser esse espaço, como vai ser realizado cada novo fluxo de atendimento da Defensoria Pública, assim também como devo registrar a contribuição da Regional Infância e Juventude, das unidades dessa regional, que tem sido essencial também para repensar esse modelo de atendimento, esse novo espaço de atenção à população tão desejado pela Defensoria Pública. E nisso também faço aqui um registro às equipes da coordenação, da Coordenadoria Geral de Administração, que tem
se empenhado para, nesse ano, fazer várias entregas de novos espaços que certamente qualificarão o trabalho, a atuação da Defensoria Pública. Um breve destaque também da visita que foi realizada, mais uma agenda aqui com a nossa coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, a defensora Renata Tibiriçá. Recebemos conjuntamente aqui na Defensoria Pública Geral o colega defensor público de Minas Gerais, Luiz Renato Pinheiro, e o assessor jurídico Tadeu Tito, que vieram conhecer, fazer um intercâmbio de experiências entre a Defensoria de Minas e a Defensoria de São Paulo a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Lembrando, mais uma vez, que a Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, aqui a Associação Paulista de Defensoras e Defensores, vem numa campanha bastante importante esse ano, com a temática da defesa de direitos da pessoa com deficiência. Então, também destacar o papel dessas associações e do núcleo especializado da pessoa idosa e da pessoa com deficiência nesse ano, com atividades bastante importantes. Destacar ainda uma atividade administrativa, conselheiros e conselheiras, que parte do engajamento de toda a instituição, que é o lançamento da campanha Defensoria Sem Papelada. Foi realizada uma reunião que contou com mais de 200 servidores e servidoras. Essa reunião foi protagonizada pela Comissão Central de Gestão de Documentos, para apresentar às equipes da instituição essa campanha que tem por objetivo estimular a eliminação de arquivos físicos desnecessários nas unidades, nos órgãos da instituição, e com isso possibilitar o melhor aproveitamento dos espaços. A reunião foi aberta com a presença da coordenadora da CGA, a defensora Bruna Simões, que também preside a CCGD, e que reforçou esse objetivo da Defensoria para 2023, que é de eliminar 7.000 caixas de papel, e ressaltou a importância do envolvimento das equipes das unidades, já que as unidades da instituição abrigam 80% dos arquivos físicos que nós temos. Vale destacar que essa campanha, como bem apontou na reunião a assistente técnica Rafaela Almeida, ela visa que esses procedimentos possam avançar, também oferecer o apoio da CCGD, e aqui vale, colegas, também registrar o quanto a Defensoria, nesse compromisso ambiental e social também, tem, com novos sistemas digitais, reduzido a utilização de papéis, mas também nesse processo de eliminação, depois de um longo processo nos últimos anos, todos os editais de eliminação de documentos finalizam-se com o encaminhamento desses materiais para cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis, também com uma destinação não só ambiental, mas socialmente relevante. Destacar, e certamente serei secundado nas manifestações de conselheiros e conselheiras que foram realizadas no decorrer da semana pela assessoria criminal, em conjunto com a 2ª e 3ª subdefensorias públicas gerais, reuniões com as unidades da Defensoria Pública para esclarecimentos e diálogo acerca da ANPP. Então, vai ser importante aqui contar com a contribuição também da Maíra e do Gustavo nesse tema, mas agradecer a presença dos defensores e defensoras que participaram dessas atividades. Aqui, caminhando para os 2 últimos informes, nessas comunicações da presidência, destacar, a nossa ouvidora geral está num evento da EDEP, então ainda não pôde se juntar a nós, mas chegará em breve, já justificou esse atraso, mas eu gostaria de destacar o papel da Ouvidoria Geral, da Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos, da Associação de Servidoras e Servidores da Defensoria Pública, na realização de mais um evento do Prêmio Justiça para Todos e Todas. Ontem estivemos, acho que vários aqui, do colegiado, Defensor Público Geral, subdefensorias públicas gerais, núcleos especializados, colegas de várias unidades da Defensoria Pública, presentes em mais uma edição do Prêmio Justiça para Todas e Todos, Josefina Bacariça. Mais uma vez, essa premiação foi super rica e contou, além do modelo tradicional, também no período da tarde, com um seminário sobre as práticas que foram contempladas, que possibilitou com isso uma apresentação mais densa de cada uma dessas práticas. E aqui vale repisar o que falamos ontem, o quanto esse evento é simbólico para demonstrar como cada profissional da Defensoria Pública, membros e membras, servidores e servidoras,
além das equipes de estagiários, estagiárias, profissionais terceirizados, o quanto cada uma das pessoas que atua e faz a Defensoria Pública cotidianamente, a partir do seu engajamento, das atividades inovadoras que produzem, o quanto essa dedicação implica em reconhecimentos relevantes. Tenho certeza que as iniciativas que foram encaminhadas para o prêmio são parte dessa atuação cotidiana. Muitas pessoas no dia a dia, de fato, não param para contar da sua atuação, mas é um reconhecimento que nos inspira aqui cotidianamente, certamente a Defensoria Pública Geral, esse Conselho Superior, e certamente entre os colegas também, na medida em que nos encontros que temos, encontros de defensores, atividades da Escola da Defensoria Pública e outras atividades, seguramente a troca de experiências é também um catalisador da atuação da Defensoria Pública. Então, fazer esse destaque desse prêmio, cumprimentar aqui também o conselheiro Rafael Camarão, que foi premiado, o conselheiro Gustavo Minatel, que também, juntos ali estivemos com os núcleos especializados, a unidade de São José dos Campos e a unidade de São Sebastião, numa premiação. Agradeço aqui a servidora Graziela, que fez essa indicação, e cumprimento todos e todas, não só que foram premiados, mas que também encaminharam suas práticas e tornaram mais difícil o trabalho da comissão para avaliar as práticas exitosas, já, como foi bem destacado ontem, foram diversas e seguramente representam um retrato da atuação da Defensoria Pública. Por fim, fazer um registro, já foi encaminhado pela mensageria institucional, aportaram aqui no colegiado, conselheiros e conselheiras, 2 minutas de anteprojetos de lei complementar que tratam da valorização das carreiras que compõem essa instituição e do reconhecimento ao trabalho que prestam para a sociedade. É sabido, o Defensor Público Geral tem trazido aqui nos seus relatos cotidianos, nos informes institucionais, o incessante trabalho da Defensoria Pública Geral em prol do pleno atendimento à Emenda Constitucional 80, o que implica não só a expansão do alcance institucional, mas também a adequada instalação da equipe de apoio, além da remuneração simétrica às carreiras de instituições congêneres do sistema de justiça. Esses projetos que aportaram no colegiado se agregam a um histórico de medidas da atual gestão da Defensoria Pública, que abrange tanto normas infralegais como proposições legislativas já convertidas em lei. Nesse sentido, aqui a gente pode citar as leis complementares 1366, 1376, que possibilitaram ajustes no regime de acumulações, na contagem de tempo de serviço, por exemplo, além da reposição da inflação. Quanto ao quadro de apoio também, a Lei 1377 do ano passado, que reajustou os vencimentos do subquadro de cargos de apoio da Defensoria Pública do Estado. Essa recomposição que foi proposta para ambas as categorias é capaz de enfrentar a corrosão salarial desde os últimos reajustes no ano de 2022, mas também visa recompor ao menos parte da defasagem inflacionária anterior. Também vale registrar, em relação ao projeto voltado ao quadro de apoio, perspectivas de aprimoramento de ferramentas de gestão que estimulam a capacitação, estimulam a qualidade do serviço na medida em que a bonificação por resultados é bastante eficiente para que as providências administrativas sejam realizadas tempestivamente e de modo adequado. É importante destacar que essa proposta de recomposição encontra guarida na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, a Lei 17.614, e apresenta lastro financeiro e orçamentário, mas, claro, também é preciso reconhecer que essas propostas não esgotam aqui as necessidades de aprimoramento do sistema remuneratório, mas representam, claro, mais um passo em busca da valorização institucional, inclusive, preciso fazer esse registro, inclusive com a avaliação do contexto político. Nessa esteira, também destacar aqui que foram cuidadosamente analisadas as reflexões, as solicitações, conselheiros e conselheiras, de caráter remuneratório, que foram objeto recente de ciência da Defensoria Pública Geral, os requerimentos que foram subscritos por defensoras e defensores, também a manifestação da Associação Paulista de Defensoras e Defensores Públicos e da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública. Mas a escolha institucional dessa minuta de anteprojetos para ser enviado à Assembleia, nesse momento, leva em consideração, como mencionei, não apenas essa baliza orçamentária, como também o cenário de viabilidade política para os avanços que se pretende. E aqui, ao falar de viabilidade política, é preciso deixar claro, inclusive,
que esses projetos vão precisar ser articulados, defendidos junto ao Legislativo e Executivo, no contexto da Assembleia Legislativa e, posteriormente, esperamos, com aprovação e sanção do Poder Executivo, justamente para essa sanção do projeto, na medida em que essas proposições, se aprovadas aqui, encaminhadas após a oitiva do colegiado, também estarão num conjunto de outras proposições que tramitarão na Assembleia Legislativa e os 94 parlamentares aqui do nosso Legislativo Estadual. A eles caberá esse juízo sobre a proposição da Defensoria Pública, uma sistemática, em que, de fato, não são todas as carreiras que precisam encaminhar esses projetos de lei para a Defensoria Pública, mas a Defensoria vem tendo experiências exitosas nesse convencimento, nessa articulação. Esperamos, conselheiros e conselheiras, colegas, que nessa oportunidade não seja diferente. E, mais uma vez, aqui também registrar que esse horizonte de simetria ele deve ser pavimentado. Aqui não se trata de um mero elemento discursivo, mas, por outro lado, também estamos conscientes de que se esses objetivos não foram ainda alcançados, que há muito o que fazer. Também nos conforta olhar em retrospectiva os avanços institucionais que foram promovidos, mesmo diante desse contexto da pandemia, mesmo diante das restrições da Lei Complementar 173, mesmo diante de termos atravessado aqui, em alguns períodos da pandemia, a maior crise de arrecadação da história do FAGE. Então, pontuar aqui, certamente serei secundado não só pelos conselheiros e conselheiras, mas possivelmente pela relatora do processo, que foi distribuído à segunda Subdefensoria Pública Geral, que os projetos, então, chegam aqui para apreciação do colegiado, considerando a data do protocolo também, já indicar aqui por parte da Defensoria Pública Geral, colegas, conselheiros e conselheiras, a disponibilidade para um eventual agendamento de uma sessão extraordinária na próxima semana, se for também da avaliação do colegiado, mas, claro, deixar aqui primeiro para uma indicação da relatoria sobre esse tema. Me alonguei um pouco, costumo ser um pouco mais breve aqui. Hoje não temos comunicados da Secretaria. Então vamos passar para o momento aberto. Acho que a primeira manifestação é por vídeo, do nosso colega defensor público. Deixa eu ver se ele está online aqui conosco. O defensor público Hamilton Neto Funchal, da Unidade Franca, nos escuta. Colega Hamilton, bom dia, bem-vindo aqui. Presidente. Tudo bem, nós o ouvimos bem, então já passo a palavra por 5 minutos para sua consideração. Muito bem-vindo aqui virtualmente. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, ao público que nos assiste de maneira presencial, aí na sede da instituição, ou de maneira remota, um bom dia a todas e todos. Quando eu me inscrevi para essa sessão do Conselho Superior, eu pensava em trazer alguns casos que me marcaram na minha atuação como defensor público, alguns casos que poderiam demonstrar meu engajamento com a instituição, mas aí eu me dei conta de que, só para citar um último caso ocorrido aqui na semana passada, num plantão, em que eu acredito que eu fiz a diferença na vida do usuário dos nossos serviços, eu demoraria, de maneira resumida, mais de 3 minutos para fazê-lo, então não seria pertinente em razão da escassez de tempo dessa fala. Então, optei por fazer uma referência simples, aliás, 2 referências simples aos trabalhos engajados dos defensores e defensoras públicas. O primeiro relacionado ao prêmio Justiça para Todas e para Todos, que foi otorgado na data de ontem, e aproveito para cumprimentar todos aqueles que foram contemplados. E uma outra referência bastante simples, que diz respeito aos e-mails que recebemos diariamente nas nossas caixas, ao clipping da própria instituição, que traz sempre muitos e muitos casos de trabalho engajado e destacado das defensoras e defensores públicos. Às vezes, trabalhos que fazem a diferença na vida de um único respectivo usuário destinatário do seu serviço, às vezes atuações que fazem diferença, na vida de milhares de cidadãos pobres e cidadãs pobres do estado de São Paulo, às vezes que fazem diferença na vida de um número incontável de pessoas vulneráveis de todo o Brasil, em razão especialmente da nossa atuação nos tribunais superiores e das vezes que conseguimos firmar precedentes favoráveis a essa população vulnerável. Essa atuação engajada também costuma ser bastante reconhecida pelos usuários dos nossos serviços, que conseguem constatar que, mesmo quando o resultado não é favorável, sabem que ali um defensor ou uma defensora lutaram incansavelmente para alcançar o objetivo que foi perseguido.
Essa atuação engajada também, por vezes, é reconhecida pelos parlamentares, como aqueles muitos que mandaram vídeos cumprimentando os defensores e defensoras nos últimos dias, em razão da data especial que comemorávamos na última sexta-feira. Essa atuação engajada também, por vezes, é reconhecida pelos membros do Judiciário, notadamente os ministros dos tribunais superiores, quando tem oportunidade de fazer referência à atuação da Defensoria Pública Bandeirante. Lamentavelmente, senhor presidente, eu falo isso de maneira muito respeitosa, parece que essa atuação engajada não vem sendo reconhecida tão somente pela administração superior da Defensoria Pública de São Paulo, quando aquela pessoa que é a segunda substituta natural do chefe da instituição em seus afastamentos manifesta nessa sessão pública e solene do Conselho Superior, órgão maior da instituição, que sente vergonha da atuação dos seus colegas. Essa fala foi demais ofensiva. Essa fala magoou bastante. Essa fala trouxe revolta. E essa fala foi assaz desestimulante para todos nós que sabemos que nos dedicamos com muito afinco na defesa dos nossos usuários. Acredito que uma fala dessa só pode decorrer de um total desconhecimento do contexto e realidade de trabalho dos defensores e defensoras públicas do Estado de São Paulo. Parece que o mesmo desconhecimento de contexto e realidade que continua a permear a atuação da administração pública, com todo respeito, senhor presidente, quando envia para o Conselho Superior um anteprojeto de reajuste de apenas 10% para a remuneração de uma carreira que sofre uma defasagem de reajuste de 50%, conforme estudo técnico da APADEP. O envio desse anteprojeto traz um novo desrespeito, uma nova falta de consideração com a necessidade de efetiva valorização dos defensores e das defensoras públicas. Ele só vai aumentar o abismo entre os vencimentos daquelas carreiras que se pretendia simetria, conforme a promessa constitucional. É por isso que eu uso, então, dessa fala no momento, Alberto, para pedir uma reflexão da administração, um reconhecimento desses erros, e uma alteração desse anteprojeto para contemplar minimamente a pretensão legítima de 620 defensores e defensoras públicas, mais de 75% da carreira, que entregaram a carta de Jundiaí à presidência do Conselho na semana passada, trazendo pleitos legítimos de busca efetiva, não apenas com palavras, mas de busca efetiva para diminuir esse abismo de vencimento entre a Defensoria Pública e as demais carreiras do sistema de justiça. Eu agradeço muito a atenção, a compreensão de todos e desejo bons trabalhos a vocês nessa data. Até mais. Obrigado. Agradecer aqui ao colega Hamilton Neto Funchal a sua participação virtual, a disponibilização de tempo para estar conosco aqui nessa sessão. Hamilton, considerando que temos outras inscrições aqui, eu vou fazer considerações ao final também, respeito à sua fala e das pessoas que estão inscritas, mas não deixarei também de mencionar aqui, então agradeço a sua participação. Na sequência, nós temos um vídeo encaminhado pelo colega defensor público, Luiz Eduardo de Toledo Coelho, da unidade Guarulhos. Então, vou solicitar a Thales a gentileza de que seja iniciada a transmissão. Prezados conselheiros, prezado presidente, estamos aqui mais uma vez no Conselho Superior e o problema é o mesmo da reunião anterior. E com um agravante, faz uma semana que viemos aqui pedir um olhar carinhoso, atencioso aos defensores da base que trabalham com total engajamento para conseguir as suas metas, para conseguir o melhor direito aos defendidos, mas que estão se sentindo desvalorizados. Por que os defensores se sentem desvalorizados? Porque alguma coisa está funcionando errado. Em algum sentido, em algum momento, isso está funcionando com defeito. Essa culpa, esse funcionamento defeituoso, não pode ser imputado aos defensores. Obviamente que cabe à gestão valorizar os defensores e fazer com que eles se sintam valorizados. Você não vê, por exemplo, um movimento de qualquer outra carreira buscando valorização, porque a valorização parte das gestões das carreiras irmãs. A magistratura, o Ministério Público, eles se autovalorizam.
E a Defensoria Pública, ao que parece, esqueceu dos defensores. Os defensores foram esquecidos por anos e anos e anos de gestão. E toda vez que se cobra alguma coisa, que se cobra uma valorização, surge uma temática de que cobrar valorização é o oposto de atender as pessoas carentes. Isso é uma verdadeira mentira e, na verdade, chega a beirar um absurdo, porque o defensor público valorizado presta o melhor serviço. Qualquer servidor, qualquer funcionário bem remunerado e valorizado presta o melhor serviço. Os defensores que trabalham no dia a dia estão nos seus limites. E é por isso que talvez eles resistam a qualquer mudança de atribuição. É por isso que eles resistam a assumir novas funções. O defensor público está estafado, cansado. Nós não temos mais a jovialidade de quem acabou de ingressar na carreira. Já são 16 anos de carreira aos colegas do primeiro e segundo concursos. E eles estão cansados de, a cada dia, assumir novas funções, novas atribuições, porque essas novas assunções lhes dariam aí o atendimento às pessoas carentes. De fato, chegou a hora de refletirmos e valorizarmos. A gestão precisa dar um passo concreto em prol da valorização. Nós precisamos que a gestão sinalize com medidas internas imediatas. Não dá mais para esperar que a substituição na Defensoria Pública seja pior do que em qualquer outra carreira. Não se pode admitir que o auxílio saúde dos defensores seja inferior aos dos juízes e promotores. Não se pode admitir que nós trabalhemos nos finais de semana e recebemos menos do que as demais carreiras. Isso tudo pode ser corrigido por ato da gestão. E quando nada é feito, os colegas se frustram. E essa frustração é permanente. Para ser prático com vocês, a valorização tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. E só o defensor público valorizado é que vai conseguir prestar o melhor serviço. Até agora, nós chegamos até aqui graças à combatividade, ao compromisso, à seriedade dos abnegados colegas da base. Eles se esforçam com pouquíssima estrutura, com uma estrutura claudicante. A estrutura da Defensoria Pública, em termos materiais e profissionais, é, infelizmente, muito falha. Nós temos poucos profissionais, nós temos pouca estrutura, não temos agentes jurídicos, não temos assessores comissionados, nós não temos oficiais para dar conta do tamanho da defensoria, nós temos defensores e alguns estagiários. Isso faz com que os defensores fiquem sobrecarregados. Então, nós precisamos de valorização em vários aspectos, mas aquilo que pode ser feito imediatamente deve ser feito. A carreira vem aqui com mais de 600 colegas, se reúne, pede valorização e, como resposta, tem uma agressão ou, quando muito, silêncio. Não se ouve nada. Eu quero bater na tecla. Falta transparência e falta proatividade. Proativo é aquele sujeito que parte na frente, que faz antes. Não é possível que a gestão não tenha observado a movimentação de mais de 600 colegas. Eu clamo mais uma vez, a valorização é o pressuposto de um serviço bem prestado. Os defensores públicos estão no seu limite de exaustão. Eu peço que este conselho olhe para os defensores. Pelo menos uma vez, olhe para os defensores. E tenha os defensores como prioridade. Um grande abraço. Agradecer aqui ao colega defensor público Luiz Eduardo de Toledo Coelho, também pelo encaminhamento do vídeo. Como já disse, farei considerações ao final e, de imediato, eu já vou passar a palavra ao usuário da Defensoria Pública, o senhor Frederico Batistella Yassuda, para fazer o uso dela por 5 minutos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhores ilustríssimos conselheiros. Bom dia a todos presentes aqui. Eu gostaria de saber, sem computar esse tempo que eu vou perguntar, se os senhores estão de acordo com o modus operandi das unidades regionais de Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Podem responder. Pedir para o senhor fazer o uso da fala até o final. Os conselheiros se manifestam no final, então a gente vai continuar com o tempo do senhor de 5 minutos então. E se manifesta na sequência. Senhores, desde novembro de 2019, meu pai não vem sendo atendido pela Unidade Regional de Santo Amaro. Eles denegam atendimento,
só nomeiam dativos a partir de novembro de 2022. Nós ficamos de novembro de 2019 até novembro de 2022 sem nenhum tipo de defensor público. E trago aqui a deliberação 89, que diz que o defensor público geral poderá propor ação ou designar outro defensor para que o faça. E também sobre a renda. A renda, a aposentadoria não se computa como renda. Está no artigo 2º do parágrafo 3º da deliberação 89. Meu pai recebe menos de 3 salários mínimos. Nós estamos quase perdendo essa casa. Nosso bem único de família. E o atendimento lá é precário. A primeira ação que eu levei para a Defensoria Pública, eu perdi. A segunda, perdi. A terceira, perdi. Eu perdi mais de 500 mil em ações judiciais na unidade central. E isso vem ocorrendo de forma diuturna, corriqueira. E eu cheguei até aqui, não foi porque tem convite, amostra nas unidades regionais. Não tem publicidade. Eu tive que ficar ligando em todos os setores, todos os núcleos especializados para chegar até aqui. Senhores, desde novembro de 2019, são quase 4 anos. Isso não pode esperar mais. Nós precisamos de um advogado, de um defensor dativo ou de um defensor público, que seria o mais correto, para atuar nos casos em que sejam objeto do nosso bem de família. Eu estou aqui representando meu pai, Maurício Takeo Yasuda. As reclamações não são poucas, tivemos 47 desagendamentos e não lhes foram comunicados esses desagendamentos, parece-me. Porque aqui os senhores estão falando sobre renda, sobre um monte de coisa, de direitos do defensor, mas os senhores não falam nada da população. A população é chicoteada nas unidades regionais. Sem atendimento algum, somos atendidos por estagiários que nem se portam como estagiários, não usam paletó, gravata, calça social, nada. Vão trabalhar de terno não, de camiseta e calça jeans. E sem conhecimento jurídico algum. Eu estudei 12 anos de graduação de Direito. Só não concluí por motivo de saúde. Então tem coisas que eu sei mais do que o atendente. E mesmo assim, permanece o entendimento do atendente estagiário, do estudante. Isso está correto? Creio que não. O senhor Florisvaldo, quando eu liguei na diretoria, ele falou que não atende o público. E está na Lei Estadual Complementar 988 que abuso de poder é motivo para retirada do conselheiro. Abuso de poder. Estou errado? Eu encerro por aqui. Queria aqui registrar, então, agradecer a manifestação do senhor Frederico. Senhor Frederico, eu vou pedir aqui, já solicitei à equipe também que alguém possa, para ter maior profundidade, já que o tempo aqui é curto, já conversar com o senhor, compreender melhor para que a gente possa fazer o encaminhamento da demanda que o senhor traz ao Conselho Superior da Defensoria Pública, mas não posso deixar aqui na presidência da Defensoria de primeiro, como mencionei na minha fala inaugural, destacar que sim, a Defensoria precisa de uma estruturação melhor das suas atividades. A Defensoria precisa ter mais equipes, precisa ter quadros maiores e a instituição vem trabalhando para isso. Por outro lado, também tenho bastante certeza que a nossa atuação conta com a dedicação de todas as equipes que estão envolvidas cotidianamente no nosso trabalho. Isso é ilustrado não apenas pelo volume de atendimentos, os 2 milhões de atendimentos que nós realizamos anualmente, mas também pelo resultado da incidência, né, resultado dessa atuação, para ilustrar, por exemplo, que uma pessoa aqui no estado de São Paulo tem maior chance de chegar aos tribunais superiores quando assistida pela Defensoria. A Defensoria de São Paulo, só entre as defensorias, responde por 50% praticamente da atuação no Superior Tribunal de Justiça. Também é a instituição que tem quase 50% de êxito nas ações que maneja naquele tribunal, além de quase 1 milhão de processos aqui no estado de São Paulo. Por outro lado, também reconhecer que a nossa atuação por mais que dedicada que seja, não garante o resultado final. Inclusive,
Não sei se todos têm a dimensão disso, não é incomum que haja defensores públicos atuando pelas duas partes no processo, né? De modo que ou se chega a uma conciliação ou provavelmente alguma daquelas partes vai ficar insatisfeita com o resultado final. Agora, claro, se houve falhas, se o atendimento não foi prestado da melhor maneira, há órgãos institucionais para isso, e aqui ao fazer essa defesa, eu posso destacar o atendimento e a qualidade do trabalho que todos nós conhecemos aqui da Defensoria Pública. Por outro lado, é uma instituição feita de pessoas, e pessoas podem errar, então também fazer esse destaque que essa defesa não descuida, claro, de que a gente possa ouvir e aprofundar, mas de modo algum deixar de acolher também a manifestação que o senhor traz aqui a esse colegiado. Então, se o senhor puder aguardar, alguém vai conversar com o senhor na sequência, senão também eu tenho aqui o telefone celular que foi indicado pelo senhor, para que possamos fazer contato. Já na sequência, eu vou chamar aqui o senhor Gilson de Souza Cavalcante, usuário da Defensoria Pública, para que faça a sua manifestação. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero me desculpar pelo desequilíbrio, né, da última vez que eu estive aqui. Foi um desequilíbrio fora do normal e parecia que eu não estava em mim, uma coisa bem alucinante, né? Então, eu queria me desculpar. E quero dizer aqui que sobre esses casos que estão chegando aqui, né? Então, toda sexta-feira que eu venho aqui, é porque realmente os defensores públicos estão deixando a desejar, né? Eu não sei como é que é, eu não passei dos estagiários, né? E em 2018, foi 2019, eu vi uma reportagem na televisão sobre os estagiários, né? Falando sobre os salários que eles ganhavam. Então, eu cheguei aqui, falei sobre o salário dele e realmente a situação é periquitante para uma pessoa que trabalha mais do que um defensor público, né? Então, eu acho que, não sei se tem estagiário demais da Defensoria Pública que faz os defensores públicos ficar tão sossegados, né? Eu costumo dizer que não é a camisa que a pessoa veste da empresa que vai fazer dele um trabalhador. Ele tem que arregaçar a manga. Ele tem que arregaçar a manga. Assim, ele está valorizando não só o trabalho, como a empresa. Eu costumo dizer, e está faltando isso aos defensores, arregaçar a manga. Porque eu vejo os defensores públicos como membro de uma ONG, porque isso tudo é da população descamisada, população de rua, da população pobre, né? Então eu vejo assim, agora todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo, né, quer ter um bom salário, mas para ter tem que fazer por onde. E não é só defensor público, não, é promotor de justiça, é procurador, é juiz, é ministro, tudo tem seu equipe de assessores, tudo tem sua equipe de estagiário, que também tem que deitar naquele processo lá e falar, olha, o que discutir, né? Porque o estagiário leu aquele processo, o assessor, eu acho que eles têm que discutir, falar, olha, como é que está o processo aqui, para o estagiário, para o defensor público chegar lá e ter um argumento, uma sustentação oral mais ativa para defender seu cliente. No meu caso, foi tão surreal que eu não passei do estagiário, né? Eu não sei, racismo não foi. Racismo, vamos dizer que foi um racismo ideológico, né? Um racismo ideológico é como a pessoa não tem argumento e fica numa narrativa, né, cheia de mentiras. Como aquele deputado lá dos Estados Unidos que sumiu, né? Ele contou tanto fake news, tanta mentira, que quando a polícia foi para cima dele, que era prender ele falou uma multa, aí ele chegou, pediu ajuda do LGBT, né? Aí o caso saiu do ar, ficou tudo, a imprensa já não falou mais nada. Então, por quê? Porque o cara não tem argumento. Não tem argumento, então fica inventando outras coisas, né? Então eu sofri aqui um racismo ideológico, né? É aquela ideologia, pessoas que sabem, que tem aquela narrativa ideológica, e ele usou com os defensores públicos, com o estagiário, e eu não passei dali, né? Isso aí foi em 2010, eu fiquei até em 2018, até perder minha casa. Tudo por quê? Por uma ideologia ideológica. Porque tem três tipos de racismo, né? Tem o racismo idiota, que foi esse racismo que esse jogador de futebol sofreu agora, né? Porque aquilo é um racismo idiota, o cara fica lá, papapá, aquilo é um idiota que se comporta de um jeito que ninguém sabe por que ele está fazendo aquilo, né? Tem o racismo estrutural, que foi aquele
que o senador pega um feto de plástico e vai dar ao ministro da Saúde lá, ninguém sabe o que ele quer dizer com aquilo, né? Então aquilo lá é o quê? É um racismo estrutural. E tem um racismo ideológico, que foi o que eu sofri, né? Que foi o que eu sofri durante de 2010 até 2017. 7 anos eu sofri até eu sair até eu perder o meu bem, né? A minha propriedade, porque eu já tinha perdido outros bens, isso e aquilo. Então, eu queria dizer isso. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Né? Na pessoa que vai lá precisar de ajuda, porque não tem dinheiro para contratar um advogado privado, um defensor público que nem conhece essa pessoa e simplesmente conhece as palavras do estagiário, ou em vocês, conselheiros, que não tomam atitude na corregedoria, na ouvidoria, que não pode enfrentar, né, um defensor público. Porque eu fui no prédio 32 fazer uma reclamação do defensor público, a reclamação foi feita, foi deixada no computador e não foi enviada, ela ficou lá, né? E depois eu fui a outra, o cara falou, sua informação ficou aqui, não foi enviada, etc e tal, e ficou aqui. Então, o que eu quero dizer aqui é isso, né? Que seja mais ativo o defensor público, né? Fale mais direto com ele e diga assim, olha, você é defensor público, não é o dono da defensoria pública, você é apenas um defensor público. Então, você tem que trabalhar com o cidadão, você tem que olhar nos olhos do cidadão e ver qual a necessidade dele. O que eu quero é isso aí. Muito obrigado a todos, desculpa por hoje e até a semana que vem. Obrigado. Seu Gilson, mais uma vez aqui também, acolheu o senhor aqui na sua manifestação, acho que secundando o que eu disse na minha fala anterior, destacar do reconhecimento que a Defensoria Pública Geral, que o Conselho Superior, que toda também a sociedade tem em relação ao trabalho da Defensoria, mas claro, temos aqui aprimoramentos institucionais que são desejados pela instituição e que também redundarão num atendimento ainda melhor. Destacar em relação, acho que as falas mencionaram a atuação dos estagiários na Defensoria, é preciso dizer, né, que a gente vem lutando para ter um quadro estrutural melhor na instituição, já que hoje realmente 64% da colaboração no atendimento da Defensoria Pública é de estagiários e estagiárias, porque a Defensoria tem apenas 789 defensoras e defensores e 920 aproximadamente servidores e servidoras. Então, fazer esse registro a todas as equipes que se dedicam a esse atendimento. Mas, claro, acolhendo aqui também, registrar a chegada da nossa ouvidora geral. Camila, já destaquei que você estava aqui no prédio, mas no evento da Escola da Defensoria. Também cumprimentei aqui pelo evento realizado ontem, mas retomo posteriormente, porque agora passo a palavra ao nosso colega, defensor público Fábio Mantovan dos Santos, da Unidade Varas Singulares. Os 5 minutos aqui, bem-vindo mais uma vez, Fábio, com a palavra. Olá, tudo bem? Hoje eu tô triste. Minha autoestima hoje tá baixa. Bastante baixa. Mais baixa do que aquele dia que a gente conversou, Davi. Tá mais baixa do que aquele dia que a gente conversou. E por que tá baixa? Não é pelo projeto de lei que foi encaminhado. Nós somos adultos, todos os defensores públicos, e a gente sabe da complexidade que é se buscar, né, na Alesp e com os outros atores, né, governamentais, né, um projeto de lei, né, frente inclusive à própria sociedade e aquela que a sociedade brasileira passa hoje, de um aumento vencimental. A gente sabe disso, né, não somos infantis em saber disso. Mas junto com isso, a gente também sabe e a gente compara com as outras carreiras, né, que são simétricas a nós, e a postura com que os órgãos direcionais eles atuam frente aos seus funcionários de chão de fábrica. E eu tô triste exatamente por isso. Foi exatamente o que era esperado, o de ontem. Exatamente o que era esperado, nada de novo. E é essa sensação que a gente tem e que eu tenho durante todos esses anos. A sensação de que não há a valorização vencimental como algo prioritário da Defensoria Pública Geral.
né? A reunião que foi feita há meses atrás foi péssima. Possibilidade de participação dos colegas quase nula e de forma indireta. Foi isso que aconteceu. Pedimos uma reunião essa semana antes. Nem um não a gente teve como resposta. Nenhum não a gente teve como resposta, né? E tudo que veio foi sempre a reboque. Só teve uma vez que houve protagonismo. Foi com a Daniela, em 2013. E a quem eu remeto e agradeço a coragem que ela teve naquele momento. Porém, no restante foi sempre a reboque. O aumento de ontem foi a reboque. A reboque do governador, a reboque da polícia. Foi a reboque. O auxílio saúde foi a reboque. Primeiro do Ministério Público, da magistratura, depois da PGE, a reboque veio a Defensoria Pública. O tetão foi a reboque. Primeiro da Procuradoria-Geral do Estado, depois da Defensoria Pública, após muita pressão de todos que estão aqui. Foi a reboque. E tudo que é a favor do defensor chão de fábrica, parece que é um parto. E daquele bem difícil, né? E nos colocam, né? Então, o que acontece? Falta protagonismo da Defensoria Pública Geral. Falta protagonismo de não ser a reboque. De se pensar, como eu vejo no Ministério Público, na magistratura, o tempo inteiro os órgãos direcionais ficam pensando e atuando uma forma de valorizar o seu funcionário chão de fábrica. Então vocês, com todo respeito, não têm protagonismo. Tudo foi a reboque. Eu gosto muito de vocês, pessoalmente falando. Adoro vocês. Só posso me considerar amigo de todos. Mas eu gostaria que deixasse de que as coisas fossem a reboque e houvesse protagonismo. O mesmo protagonismo que, infelizmente, às vezes não é reconhecido pela própria Defensoria Pública Geral, como a gente viu na semana passada. E eu vou citar alguns. Ilegalidade de busca e apreensão sem comprovar autorização. Aqui eu até falo que a Fernanda foi a grande gestora de todo esse processo. Descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Fomos protagonistas, o defensor chão de fábrica. Inscrição da SPC Serasa, dívida de alimentos, que lá atrás a colega fazia e que virou elemento do novo Código de Processo Civil. Isso foi protagonismo do chão de fábrica. Abordagem de cunho racial foi protagonismo do chão de fábrica. Nós somos protagonistas. O defensor público é protagonista. Então, que a Defensoria Pública Geral também seja protagonista, igual são as outras carreiras jurídicas, e busquem a valorização incessante, buscam trazer informações incessantes do que a Defensoria Pública Geral pensa o dia inteiro para valorizar vencimentalmente. E só para finalizar, eu vou falar uma coisa por mim, não vou nem falar pelos outros. E sim, eu, Fábio Mantovan, eu quero sim receber por todo o trabalho que eu presto aqui, por todo o trabalho. Todo o trabalho. E o limite daquilo que eu tenho que receber não é algo fora do comum. É simplesmente o que é simétrico entre o Ministério Público e a magistratura. Se não tiver isso, está errado. E eu quero sim receber por todo o trabalho até esse limite de simetria. Eu agradeço. Obrigado, Fábio. Na sequência, nós temos mais uma inscrita, nossa sempre defensora pública, hoje aposentada, Maria Dolores Massano. Bem-vinda mais uma vez aqui a esse colegiado. Excelentíssimo presidente do Conselho, excelentíssimos conselheiros, mais uma vez eu aqui, mas hoje eu quero cumprimentar outras pessoas. Hoje eu quero cumprimentar, são os meus colegas. Quais são esses colegas? São aqueles que agora estão no home office, fazendo processos, orientando estagiários, fazendo audiências online, triagem online. Meus colegas que estão na unidade,
fazendo processos, também orientando estagiários, orientando servidores, fazendo processos ou audiências, aqueles que estão na unidade fazendo triagem presencial, aqueles que estão fazendo audiências presenciais ou online, audiências de custódia online, longe da sede, ou perto da sede, ou presencialmente ou não. Aqueles que estão nos atendimentos da Fundação Casa, onde eles comparecem para atender as pessoas. Aqueles que fazem os atendimentos nos abrigos e fazem os atendimentos com excelência também. Aqueles que fazem o atendimento de mulheres vítimas de violência. Aqueles que atendem nos SICs, que normalmente são longe das unidades. Aqueles que atendem nos núcleos. Aqueles que atendem nos POP ruas de todo o estado de São Paulo. Aqueles que estão em reunião agora e não estão nos assistindo, porque fazem reuniões com sociedade civil, com assistentes sociais da cidade, com várias pessoas. Aqueles que estão atendendo seus usuários lá, aqueles que estão atendendo as ANPPs, é a eles que eu me dirijo. E principalmente aqueles todos 623 que assinaram a carta que nós trouxemos a semana passada. A todos vocês, um bom dia de trabalho, de um trabalho que eu sei que vocês fazem com dedicação. Eu vou tirar a palavra engajamento, porque tudo que você se engaja, você pode se desengajar. Dedicação, não. Dedicação você tem pelo resto da vida. Amor ao trabalho você tem pelo resto da vida, até quando você está aposentado. E quero dar um alô também para os meus colegas aposentados, que dedicamos a vida a fazer dessa carreira uma carreira jurídica de primeira classe, e hoje todos, sem exceção, os que estão aqui e os que não estão, estamos tristes, muito tristes com esta situação da Defensoria Pública e com esse desrespeito que nos foi demonstrado. Eu sofro muito quando eu vejo isso. Sofro de verdade. Não é um sofrimento qualquer. Ontem eu chorei bastante tanto que eu me senti humilhada por esse projeto de lei. Foi uma humilhação enorme, porque nós estamos aqui, eu principalmente, há meses, pedindo, implorando. Eu não estou falando só em valorização de salário. Talvez eu não receba essa valorização nem até 2024, 25, 26. O problema é a carreira. A carreira tem que ser uma carreira jurídica. Quem é que vai querer ser defensor público ganhando metade ou menos ainda do que um juiz, do que um promotor, metade do que um procurador do Estado? Quem? Ontem eu conversava com uma amiga minha da PGE exatamente sobre essa situação, porque somos realmente amigas. E ela me disse a única coisa, ela falou: como eu fico triste por vocês. Eu sei que você optou sabendo que era o que você queria de carreira e sonhando com uma carreira jurídica decente. E eu não tenho isso mais. Não tenho, me sinto mal de ter que estar aqui de novo. A única coisa que eu queria foi o que vocês não fizeram, dar uma valorização para essa carreira, uma valorização que ela merece. Porque embora um ou outro usuário possa não ter sido atendido, nós somos muito trabalhadores. E falo de novo para os meus colegas. Vocês não se deixem enganar. Vocês são pessoas dedicadas e vocês sempre trabalharam. Vocês merecem o título de defensores públicos. Nós somos os defensores públicos, nós somos essa carreira. É isso que as pessoas vêm procurar nas nossas unidades, defensores públicos. E tem que encontrar aqueles que são muito bons. Eu espero que um dia essa carreira comece a valorizar os seus defensores. Obrigado, queria agradecer a colega Maria Dolores. Na sequência, a defensora pública Dione Ribeiro Basílio Vidal, da Unidade Lapa. Seja bem-vinda, Dione, você tem a palavra. Bom dia a todos, todas.
É um prazer para mim estar aqui pessoalmente. É muito diferente a gente gravar um vídeo e encaminhar, como eu fiz a semana passada, porque ele não permita que eu interaja com cada um de vocês que está aqui ou que as falas me antecederam. Eu ouvi a fala dos 2 usuários que vieram reclamar do atendimento que é prestado na Defensoria. Eu ouvi o presidente do Conselho esclarecer quais são as condições que a gente tem hoje, qual é o papel que a Defensoria Pública desempenha, o protagonismo que a instituição tem, como exemplo, com a citação de que 50% das demandas que são apresentadas perante o STJ são demandas levadas pela Defensoria de São Paulo. Fico muito feliz, presidente, que o senhor reconheça o valor do trabalho dos colegas, mas, infelizmente, esse reconhecimento não tem sido realizado ou não tem sido demonstrado perante a carreira. Realmente, a fala dos meus colegas que antecederam, né, que trouxeram as pautas que são apresentadas por pelo menos 75% da carreira, acho que falaram muito bem e eu não preciso e não tenho aqui a intenção de ficar repetindo o que já foi dito. Vocês devem perceber que eu estou tremendo. Eu acho que é a primeira vez que eu venho perante esse Conselho Superior em um estado em que eu não me sinto confortável, um estado em que eu me sinto absolutamente envergonhada da fala que eu tive que escutar na semana passada, de maneira remota, porque eu não estava aqui no Conselho, de uma pessoa que integra a administração superior e que, com outras palavras, me desculpem o vocabulário, nos chamou os defensores públicos de vagabundos. Eu trabalho muito, os meus colegas de unidade trabalham muito, os meus colegas que ingressaram comigo no concurso trabalham muito. Maíra, hoje aqui no lugar da 2ª Defensoria Geral, me conhece, a gente é do mesmo concurso de ingresso, conselheiro Alan também, e eu tenho certeza que vocês dois, para me conhecerem desde a época de estudos, para a gente ingressar nessa carreira, sabem do meu comprometimento, do meu empenho e da minha capacidade, porque sim, eu sei o valor que eu tenho enquanto profissional. E a Defensoria Pública, ela ocupa mais da metade do meu tempo de vida. Pelas horas trabalhadas na unidade, pelo atendimento prestado diretamente aos usuários, quando eu posso, porque infelizmente eu não consigo me desdobrar para atender o usuário ao mesmo tempo que eu estou realizando a audiência, mas também nos meus horários de folga, porque eu carrego comigo a Defensoria, e eu carrego comigo a relevância do meu trabalho e a importância que ele tem em relação aos usuários que são atendidos por mim. Especificamente, eu trabalho hoje numa banca de infância e juventude civil. Os meus processos são todos urgentes. Eu não deixo a intimação nunca virar vermelha no ESAGE, porque uma semana na vida de uma criança que está acolhida é muita coisa. Uma semana na vida de uma mãe que vem até a Defensoria pedir um medicamento é muita coisa. Então, hoje, nas minhas horas de folga, eu discuto sobre questões afetas à Defensoria. Nas minhas reuniões familiares, a gente discute a Defensoria. Eu tenho um irmão que é defensor público também. E a gente aprendeu com meu pai que todas as pessoas têm valor. Que cada assistido que chega na minha banca tem uma vida, tem uma história. E que a gente tem que se apropriar disso para não esquecer e achar que a gente está lidando com papel. É uma dificuldade muito grande, tem uma carga pessoal muito grande, mas não é um sacerdócio. Eu não sou defensora pública simplesmente por paixão. Eu exerço, me perdoem, uma função que está baseada na Constituição, que reconhece o meu trabalho em equiparação em relação a promotores de justiça, em relação a juízes. Hoje, a Defensoria é protagonista no cenário nacional, a Defensoria de São Paulo. E a Defensoria de São Paulo é a que menos valoriza o seu defensor. É uma incongruência. E eu não estou encontrando saída. Queria compartilhar com vocês
uma fala que eu ouvi num grupo de discussão que a gente tem para aperfeiçoamento da carreira, que foi onde surgiu a Carta de Jundiaí e todas as demandas que a gente apresentou. Com muita tristeza, eu digo para vocês que foi dito com essas palavras: colegas que são novos na carreira, vocês estão em tempo de prestar um novo concurso, sair da defensoria e serem valorizados. Isso é uma vergonha. Bom dia, bom trabalho para vocês. Obrigado. Queria agradecer aqui a defensora pública Dione Ribeiro Basílio. Como já mencionei, vou fazer considerações ao final e, na sequência, já passar a palavra ao representante da Associação de Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado, Guilherme do Nascimento Guiral. Bom dia, você tem a palavra. Bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, bom dia, presidência, bom dia a todas e todos que nos acompanham presencialmente ou remotamente. Vou fazer aqui a minha fala, aqui está por escrito. Ontem, a associação participou do Prêmio Justiça para Todos, Josefina Bacariça, promovido pela ouvidoria desta Defensoria Pública. Enfatizamos naquele momento a importância dos movimentos sociais na criação da Defensoria e a inovação ousada à época em optar pelo modelo de ouvidoria externa, ressaltando a importância do exercício do controle social e da participação popular nas discussões acerca do orçamento da instituição, bem como na construção e no direcionamento das linhas de expansão e atuação institucionais, reafirmando a importância do papel fiscalizatório da sociedade nas instituições públicas. Destacamos também que o prêmio reconhece a importância dos fazeres de servidoras e servidores públicos em todas as carreiras, nível médio, administrativo e técnicas das várias áreas de conhecimento científico da instituição. Nesse sentido, aproveitando o clima de integração com a sociedade civil, a ASDEPESP lembra que em breve entraremos na época de discussão orçamentária aqui neste Conselho, sendo de extrema importância que o usuário e a usuária da Defensoria Pública estejam presentes, seja individualmente, seja organizados por meio dos mais diversos movimentos, propiciando um debate plural e contundente acerca dos caminhos da instituição para 2024. Da parte das servidoras e dos servidores, além de efetivamente trabalharmos em prol das pautas, da expansão, da melhoria da qualidade e da quantidade de atendimentos prestados pela Defensoria, também somamos esforços em defesa da classe trabalhadora da instituição, que por muitas vezes é deixada de fora dos debates mais acalorados deste Conselho ou por vezes tratadas como pauta secundária ou acessória. Importante ressaltar que, nesse contexto, recebemos a notícia do envio da minuta do projeto de lei que versa sobre a reposição inflacionária da categoria, sendo urgente e de extrema necessidade que este Conselho vote, se possível ainda hoje, aprovando a minuta do projeto para que ela seja enviada à LESP com brevidade. Lembrando que os prazos na Assembleia são exíguos e é necessário que o projeto seja votado e aprovado antes do recesso parlamentar do meio do ano. Informamos que após o envio deste projeto, esperamos participar desse intenso e profícuo debate durante as discussões do orçamento de 2024 sobre as pautas históricas da categoria que não foram contempladas neste PLC de 2023. Além do evento de ontem, a ASDEPESP participou também na audiência pública da Assembleia Legislativa contra o assédio moral aos servidores do Estado, especialmente no Ministério Público, convocada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi. Nessa toada, verificamos que o combate ao assédio também perpassa o combate ao racismo, ao machismo, à LGBTQIA+fobia e às demais formas de opressão que, inclusive, já vimos serem reproduzidas no Conselho e em demais espaços de decisão. Mais uma vez, lembramos que tanto o tratamento trivial que costumeiramente se dá às pautas dos servidores e servidoras, quanto ao próprio assédio que sofrem esses trabalhadores e trabalhadoras, tem raízes na falta de democracia nas instituições do sistema de justiça, que trata membros e membras como a única e exclusiva fonte decisória, administrativa, normativa e com direito de sufrágio, de manifestação ampla e de efetiva participação institucional. E, por fim, informamos que o PLC 55 teve andamento, sendo o deputado Alex Madureira escolhido como relator na Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado e boa sessão a todas e todos. Obrigado, Guiral. Agradecer aqui a Associação de Servidores e Servidoras, cumprimentar também os colegas, defensores públicos, Luiz Eduardo, que agora também está aqui presente, Hamilton, Funchal, Fábio Mantovan, Maria Dolores, Dione Basílio, cumprimentar também demais pessoas que nos acompanham, a nossa defensora pública
Leila, Maria Tereza, Luiz Rufino, a Jordana, Silvana, Cristina, da Associação de Servidores e Servidoras, e se eu não vi alguém daqui, peço desculpa, mas já deixo o meu cumprimento. Primeiro, acho que... primeiro aqui destacar, colegas, acho que mais uma vez, algo que trouxe na saudação da presidência, e o quanto aqui, cotidianamente, todas as pessoas que estão na Defensoria Pública Geral, nos diversos órgãos que a compõem, trabalham motivadas por reconhecer que a Defensoria é uma instituição em que a unidade não é um conceito, mas um corpo institucional que, de fato, está voltado para o mesmo propósito. Esse propósito não é do gestor, é um propósito constitucional. Nós somos servidores públicos e, como tal, temos a noção da nossa missão, da nossa responsabilidade, dos desafios que estão à nossa frente. Cumprimentar também a Fernanda Benjamin. Desculpa, Fernanda, eu não tinha a vista. E, a partir disso, destacar que na última semana, eu acho que a própria conselheira Mara, que foi nominada aqui, fez uma retratação em relação à sua fala, e esse episódio teve um contexto, primeiro, de reforçar algo que a gente já diz aqui, mas que às vezes para as defensoras e defensores é um pouco etéreo, de indicar que o que é dito aqui no Conselho Superior muitas vezes é recortado e encaminhado fora de contexto para parlamentares, encaminhado fora de contexto para outras pessoas que, enfim, têm parcerias com a Defensoria e que também buscam aprimoramento da sua atuação funcional. Agora, claro, as falas que foram feitas aqui são falas públicas e, por isso, estão públicas e são objeto de escrutínio. Eu acho que o regime democrático é o melhor possível, inclusive pela possibilidade de apresentação das críticas e das divergências. É preciso dizer, todos nós erramos no nosso dia a dia. Mas quem está aqui, quem tem, né, acho que todos nós no nosso dia a dia, não só aqui, mas quem tem as suas falas gravadas, a sua interação profissional gravada, está sujeito a erro, enquanto colegas também, como cada um de nós lida com o erro do outro, né? Como cada um de nós espera ser tratado diante da sua falha, porque somos falíveis. E aqui na Administração Superior da Defensoria Pública, nós não somos diferentes. É curioso ver que, por hora, nós temos duas faces da mesma moeda, né? Em que essa crítica à fala, e mais uma vez, em que houve uma retratação dessa fala, porque não há dúvida, e a própria conselheira, os conselheiros da Administração Superior, aqui acho que não cabe nominar, fulanizar, fazem aqui registros semanais dessa atuação da Defensoria, lidam com essas perspectivas positivas, novas práticas que influenciam, por exemplo, a nossa entrega, que eu mencionei do WhatsApp na sequência, que é a necessidade de ter um contato diferente com o usuário, de evitar que, com uma equipe limitada que temos, precisemos entrar em contato com o usuário por uma ligação, que em geral não é mais atendida hoje em dia, para pedir uma atualização de endereço para juntar no processo, ou para pedir uma outra informação, ou para passar singelamente o resultado da sentença, já que o aerograma não tem o sucesso que pode ter tido em algum momento. Essas entregas são na velocidade que nós queremos? Não necessariamente, né? Muitas vezes não. Aqui a gestão pública é de fato bastante desafiadora e tem vários exemplos, né, de temas de quem veio da base para cá e achou que era simples resolver e ao se deparar com a complexidade das soluções, o quanto foi desafiador. E da mesma forma eu consigo olhar em perspectiva, eu consigo olhar a experiência que tinha enquanto estava atuando na banca, de o que era a valorização institucional e quanto era óbvio e fácil promovê-la, e estar do lado de cá e compreender o quanto uma instituição em crescimento, num estado com um cenário já bastante consolidado e que, inclusive, né, me parece bastante óbvio que é reflexo da demora na criação da Defensoria Pública, coloca desafios nesse processo evolutivo, mas vejo com muita clareza que é um processo evolutivo. E falava que eram duas faces da mesma moeda, porque a crítica que foi feita à fala não é poupada em relação à administração superior, né? Cotidianamente, hoje não foi diferente, há um indicativo de quem está na administração superior está a reboque, não está aqui pela valorização institucional, está aqui desvalorizando e entristecendo os colegas. Isso não é verdade, assim como, por exemplo, a colega trouxe que sabe da sua autoestima e sabe do valor, e tem o valor, e eu reconheço, Johnny, nenhum de nós tem dúvida em relação, não só a você, mas como todos e todas que compõem a Defensoria Pública, todas as equipes, nós também estamos aqui cotidianamente buscando promover o melhor para a instituição. Mais uma vez, é da democracia,
faz parte essa divergência, esse indicativo de que poderíamos ter outros caminhos, e por isso, inclusive, a instituição tem mandato periódico em que há um escrutínio público e uma lista encaminhada ao governador, porque, sim, podem ser tomadas soluções diferentes. Inclusive, nós somos uma instituição que tem história, que tem memória, né? E que soluções diferentes já foram adotadas, com êxito ou sem êxito, né? Nós temos essa história, e onde chegamos hoje e para onde caminhamos também parte desse contexto, né? Algumas escolhas que talvez nós pudéssemos fazer com mais simplicidade no passado, podemos repetir, claro, mas pelo menos a gestão que está aqui hoje entende que a experiência leva à necessidade de construir os rumos de uma maneira sólida. Aqui na Defensoria, alguém tem divergência na Defensoria como um todo, de que nossas carreiras, seja de membros e membras, de servidores e servidoras, não deve ser simétrica à das demais instituições do sistema de justiça? Eu não conheço, particularmente não conheço nenhuma pessoa que se enquadre nesse cenário. Como chegar lá, né? Temos, inclusive, agora, por conta desse histórico, uma questão a enfrentar, né, que está posta, que é a questão do subsídio, e que vai levar a uma discussão que não é uma discussão da gestão, é uma discussão institucional. Qual é o modelo de atuação, por exemplo, nas atividades hoje consideradas de especial dificuldade? Qual é esse modelo quando mudarmos para o regime de subsídio? Nós temos, eu acho que, soluções, né, para continuar a nossa atividade, para que o atendimento à população em situação de rua aqui no centro não deixe de existir. E ele existe porque há profissionais que acumulam essa atividade com outras atribuições do dia a dia, e isso é desafiador. Falo porque, estando aqui na administração superior, também, né, vários de nós aqui ainda precisa fazer também essas atividades de especial dificuldade. E quem está aqui vive disso, como quem está aí, né? Quem está no conselho também trabalha e quer ser reconhecido pelo seu trabalho. E, claro, tem expectativa de que a estrutura, quando eu chegasse aqui na administração superior, fosse a mesma estrutura que existe nas outras instituições do sistema de justiça. Mas a minha vontade, infelizmente, pode ser, como a vontade da Maíra, do Gustavo, da Bruna, ou de qualquer pessoa que compõe a gestão, um elemento catalisador. Mas ela existe dentro das conformidades do mundo e das possibilidades. E, claro, mais uma vez, acho muito legítima a crítica, ela seguramente é importante para que nós possamos dirigir. Desculpa, eu só... Não, eu vou concluir minha fala e isso... Não, desculpa, eu acho que é muito ruim. Eu vou só seguir aqui, conselheiro Rafael Português, eu vou pedir aqui, não é a primeira vez, não é a segunda, infelizmente não vai ser a última em que eu vou ser interrompido por Vossa Excelência. E veja, eu acho que eu tenho um histórico aqui nas vezes que eu vim, nos últimos anos, não só eu, o conselheiro Davi, não, minha fala, desculpa, se ela foi agressiva, colegas, ela foi sincera. Eu espero que nenhum dos colegas... tenha sido, se foi agressivo, eu peço desculpa, mas só para reforçar que, por exemplo, o que eu estou falando do STJ é um destaque de que não é feito aqui. O que a gente divulga para os parlamentares, o que a gente divulga para o executivo, o que a gente divulga na nossa interação no dia a dia, em todos os espaços, é o que cada um na Defensoria está fazendo. Aqui não é o trabalho... Conselheiro Rafael Português... eu acho que o que aconteceu na última sessão, eu já vou encerrar, passar a palavra, o conselheiro se inscreve, pode criticar. Eu vou só destacar que, eu acho que por fim, isso aconteceu semana passada e tem acontecido com frequência, durante as falas dos conselheiros e conselheiras da administração superior, as interrupções são recorrentes. E é difícil, de fato, manter a estabilidade, porque se a gente passar a fazer isso com os conselheiros e conselheiras, eu não falo de estabilidade individual, eu falo aqui do trabalho do colegiado. Se a administração quiser, por exemplo, após cada fala de um conselheiro fazer uma resposta, a sessão vai fluir, isso prestigia o regime democrático. Mais uma vez, para mim, a defensoria não é só uma profissão e pela qual a gente deve ser bem remunerado, é um motivo de orgulho. E é um motivo de orgulho cada unidade que a gente vai. As equipes estão engajadas e a gente tem uma estrutura muito pequena para fazer o que a gente faz. Não tenho nenhuma dúvida disso. É isso que motiva, eu acho que, uma construção de uma defensoria diferente. Isso daqui não é discursivo. Mas, enfim, eu não vou me estender, até porque eu só queria fazer esse registro de que eu não conheço ninguém aqui na administração superior que não tem essa visão.
e não conheço mesmo. Os conselheiros da administração superior fazem esse registro cotidianamente. Houve uma retratação em relação a essa fala. Se essa retratação não foi suficiente, eu queria aqui fazer, em nome de toda a administração superior, e sei que falo aqui, trago um retrato do Defensor Público Geral, o quanto o trabalho de cada pessoa na Defensoria Pública de São Paulo é essencial para a instituição, é motivo de orgulho, e sim, nós merecemos e precisamos alcançar tudo o que está sendo trazido aqui. Não há uma divergência em relação ao mérito. Eu queria fazer esse registro. Não há uma divergência de ninguém aqui de que nós somos profissionais que merecemos ser remunerados por isso. Então, fazer esse registro, vou abreviar a fala, mas só não deixar aqui que uma fala que foi feita, eu acho que desconstrua isso e claro, reconhecer que se há caminhos melhores e nós não acertamos, nós queremos buscar construindo, acertando. Nós também, aqui nesse papel, temos que fazer esse contexto de avaliação, de possibilidade, de viabilidade, e sempre sujeito à crítica. Isso é da democracia e o momento aberto, os espaços institucionais servem justamente para isso. Então, na sequência aqui, já vou passar as inscrições para os conselheiros e conselheiras. Desculpa, eu preciso suspender para trocar de link e a gente já segue no novo link.